Olá, eu sou o Everton Inácio, bailarino, coreógrafo e produtor artístico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já parou para pensar como funciona a criação de um espetáculo? Nesse vídeo eu vou contar em detalhes o processo realizado para que um espetáculo de dança aconteça. Vamos conhecer o espaço cênico e a cenografia, entender os figurinos e a iluminação, sem esquecer daquilo que é mais importante para que a dança aconteça, a trilha sonora. Preparados para essa viagem? Então, vem comigo. O espaço cênico é onde se realiza a experiência da dança. Pode ser um teatro ou qualquer outro espaço onde o espetáculo acontece. Normalmente acontece em palcos. Mas quando o espaço tem uma característica própria que dialoga com a linguagem do espetáculo, ele pode ser a própria cenografia. Nós vamos usar como base um espaço de palco italiano, muito comum em teatros. Então vamos primeiro entender quais são as partes principais que compõem um teatro. Logo ao entrar em uma casa de espetáculos, podemos encontrar o saguão, que é o espaço de espera do público, antes do espetáculo começar. No saguão podem estar as bilheterias, cafeterias e os banheiros. Aqui temos a cabine técnica, que é o espaço onde geralmente ficam as mesas de som, vídeo e luz. Equipamentos que os técnicos utilizam para fazer a operação durante o espetáculo. Normalmente se localizam ao fundo da plateia. A plateia, por sua vez, é onde o público vivencia o espetáculo, mas às vezes é utilizada também como parte do espaço cênico. Ela é projetada de tal forma a se ter boa visão e audição do palco. O palco normalmente tem 4 fechamentos que delimitam o espaço cênico, o que chamamos de caixa preta. A boca de cena é o pórtico frontal que delimita plateia e palco. Neste exemplo, representada pelo portal cinza da imagem. Logo atrás dela fica a cortina. Esse espaço de palco que fica na frente da cortina é chamado de proscênio, que pode ser usado como uma extensão de palco. Estas faixas de pano que vemos fazendo o fechamento das laterais são chamadas de pernas. O espaço que fica atrás das pernas é chamado de coxia. É um lugar para entrada e saída de cena, guardar cenários e objetos que vão sendo usados durante o espetáculo. Trocas de roupas dos bailarinos, ou seja, para tudo aquilo que não queremos que o público veja durante uma apresentação. A rotunda, que é esse pano preto no fundo, faz o fechamento do fundo do palco. E também pode ser usada como elemento de cenografia se for um telão pintado, por exemplo. No alto, podemos ver as estruturas em azul, são as varas. Elas ficam em cima do palco para pendurar cenografia e refletores. Neste exemplo, podemos ver varas de luz e de cenografia. As varas de luz normalmente já estão preparadas com toda a fiação elétrica e plugs para instalação dos refletores. As varas de cenários são barras normalmente em ferro, nas quais penduramos todos os elementos do cenário que serão usados. Na frente das varas, temos a bambolina, uma faixa de tecido horizontal usada para que as varas não sejam vistas da plateia.
Elas fazem o fechamento superior da caixa preta. Esse espaço que fica acima das varas e vai até o teto do palco chamamos de urdimento. A parte interna dos palcos, que chamamos de caixa preta, é normalmente dessa cor para dar neutralidade e também ajudar na iluminação, porque fundos claros rebatem muito a luz. A partir de agora, vamos falar da cenografia, que são os elementos utilizados para criar um ambiente físico onde a cena da dança acontece. Quando o espetáculo de dança é criado, é importante pensar em que espaço ele vai ser dançado e que elementos são necessários para caracterizar o cenário que o coreógrafo quer. Também precisamos considerar como a cena será feita dentro deste espaço. Quando falamos em considerar como a cena vai ser feita, estamos falando de qual será o deslocamento dos bailarinos, como eles vão interagir com o espaço. Alguns espetáculos se utilizam da troca de cenário durante a apresentação. Estas mudanças podem acontecer como parte da cena, sendo incorporadas na linguagem e vistas pelo espectador. Manter da balança o fiel, saber conceder o perdão. Outra possibilidade é acontecer sem serem vistas, utilizando o fechamento através de cortinas, painéis e rotundas, ou através de um blackout, que é quando apagam todas as luzes. Agora, vamos ver todas as etapas de criação, confecção e o uso da cenografia. Quem cria o cenário? O profissional responsável por essa etapa do processo é o cenógrafo. Normalmente um profissional que tem formação em arquitetura ou artes plásticas. O cenógrafo cria a partir da linguagem definida para o espetáculo. Ele assiste ensaios, faz reuniões com o coreógrafo, vê as propostas dos bailarinos, cria o projeto do cenário. Normalmente, ele apresenta essa proposta para a equipe em desenhos ou maquetes. Quem executa? De acordo com o que é o cenário, são contratados cenotécnicos, que são os profissionais que confeccionam. Podem ser marceneiros, serralheiros, pintores, artesãos. Estes profissionais conhecem as características e as diferenças entre a confecção de um objeto para uso comum na vida e um objeto para uso cênico, onde outras coisas precisam ser pensadas, como o peso, ser um objeto desmontável para poder ser montado e desmontado a cada espetáculo e ser levado de um teatro a outro. Como é o trabalho da cenotécnica? Vamos conhecer agora todas as funções técnicas para a realização de um espetáculo de dança, começando pelo coração do palco, que é a máquina cênica. Este conjunto de cordas e caixas de contrapeso que vocês estão vendo aqui é o que chamamos de máquina cênica. Usamos ela para subir e descer as varas com cenários. Ela funciona assim. A quantidade de peso que penduramos na vara será a mesma que temos que colocar na caixa de contrapeso. Assim, a gente equilibra o peso e fica fácil subir e descer as varas.
Toda essa preparação da máquina cênica acontece na fase da montagem do espetáculo. Uma coisa importante para lembrarmos é que todo o cenário tem que ser pendurado com muita segurança, usando cabos de aço para garantir que não ocorra nenhum acidente durante o espetáculo. A equipe de cenotécnica que opera um espetáculo é formada por maquinistas e contrarregras. Os maquinistas são aqueles que operam a máquina cênica durante o espetáculo. O contrarregra é aquele que entra e sai com objetos menores, como mesas, cadeiras, e neste momento cada técnico faz a sua função necessária para a troca do cenário, por exemplo. Os maquinistas sobem e descem o cenário, enquanto os contrarregras tiram e colocam objetos para a troca de cena. Durante o espetáculo, os cenotécnicos trabalham seguindo um roteiro que situa na cena. No roteiro está descrito cada ação que eles devem realizar ao longo do espetáculo. Bom, agora que vocês já sabem como funciona o teatro, a cenografia e a máquina cênica, vamos falar do figurino, que nada mais é que a roupa usada pelo artista em um espetáculo de teatro, dança, música, ópera e também no cinema e na televisão. São todos os elementos usados sobre o corpo do artista, das roupas até os acessórios. O figurino é uma parte muito importante do espetáculo. Ele é um grande aliado do artista na criação da personagem e ajuda a definir a linguagem e a atmosfera de uma produção. Através do figurino, podemos transmitir ao espectador aspectos importantes da linguagem do espetáculo e características das personagens e das relações entre elas. Neste espetáculo, o figurino com referências do Japão, junto com os elementos de cenário e adereços, nos faz perceber que a história se passa no Japão, ou que o espetáculo faz alguma referência a essa cultura. Neste outro exemplo, o figurino indica a situação econômica, política e social. Estas personagens do musical Billy Elliot são operários em uma mina de carvão. Mais unidos podemos enfrentar. Somos fortes e somos um. Neste outro espetáculo, o figurino ajuda a compor uma localização espacial e uma sugestão de estação climática. Ele auxilia na instalação de um clima mais descontraído e leve para a cena, com um tom de humor. Je suis long. Quando criamos um figurino, precisamos pensar em estilo, cores e textura. Aqui temos um figurino de época. Para a criação desse figurino, é necessário um longo trabalho de pesquisa dos trajes e adereços usados naquela época. A partir destas referências, o figurinista faz as adaptações necessárias para a sua criação. Também podemos ter um figurino realista e contemporâneo. É importante ressaltar que neste caso, apesar de parecer roupas que podemos comprar em qualquer lugar, o figurino tem um conceito. Ele é pensado de acordo com as características de cada personagem interpretado pelo bailarino e dialoga com a linguagem dos outros elementos do espetáculo. O estilo pode ser de época ou contemporâneo, como vimos antes, mas também pode ser mais livre com linguagem abstrata e sem se prender a uma época específica. Esse espetáculo é o Gira, do Grupo Corpo, que tem como tema os ritos da Umbanda. O figurino faz uma releitura desse tema de forma não realista e sem fazer referência específica a nenhum período histórico.
estilizados, onde quem cria tem liberdade total, sem prender a um estilo único. Aqui, a figurinista cria vestidos soltos que remetem a camisolas para as bailarinas. Os bailarinos estão de calças e camisas e, ao mesmo tempo, ela usa imagens mais lúdicas, como esse vestido formado por balões. Já neste outro, temos uma construção de figurino criando formas pouco convencionais que modificam o corpo do bailarino. O figurino se torna um elemento de composição da coreografia. As cores no figurino expressam sensações e podem definir um contexto com muitos significados. O estado de espírito da personagem, o clima geral do espetáculo, se é algo mais dramático ou mais cômico. A cor pode ser um recurso para diferenciar ou destacar personagens. Seu uso também gera muitas leituras para a cena. Quem cria? Figurinista é o profissional responsável pela criação das roupas e acessórios utilizados em um espetáculo de dança. No processo de criação, ele se reúne com o diretor para a definição da linguagem e precisa conhecer profundamente o roteiro, ver como os bailarinos estão propondo os seus personagens, conhecer o período histórico e pesquisar muito. Quem executa? Dependendo da linguagem, o figurinista ou a figurinista confeccionam as suas criações, mas na maioria das vezes são costureiras, bordadeiras ou outros profissionais que, a partir dos desenhos feitos pelos figurinistas, confeccionam a roupa. Temos ainda os aderecistas que trabalham em chapéus, perucas e todos os outros elementos. E também podemos comprar peças prontas que depois serão retrabalhadas, tingidas, aplicadas texturas, etc. Pintar, bordar, tingir, sujar, queimar, lixar, rasgar e reciclar são ações comuns aos figurinistas e aderecistas nas suas criações. Alguns espetáculos que possuem trocas de roupa ou mesmo uma quantidade grande de figurinos e adereços, como nos espetáculos musicais, por exemplo, quem cuida dos figurinos é a camareira ou camareiro, que ajuda os atores nas trocas de roupa, limpam e higienizam os figurinos e os guardam de maneira adequada para que não estraguem. A gente estranha assim, vão sacudir a gente que é do Oriente, de volta pra cá. Estamos quase no final dessa viagem pelo mundo da criação de um espetáculo de dança. Agora, vocês vão conhecer mais um pouquinho sobre a iluminação, ver como todos os elementos estão interligados no processo de criação. A luz em um espetáculo de dança é muito mais do que fazer o espaço ficar claro ou escuro. Ela desenha o espaço, recorta o ambiente, direciona o olhar, cria diferentes atmosferas, dinâmicas, sensações e texturas. É um poderoso aliado da cenografia e da encenação.
Na Grécia Antiga, os espetáculos já utilizavam da luz do sol para provocar diferentes sensações no público. A iluminação teatral contemporânea é feita com refletores. São eles que possibilitam os diferentes efeitos da luz. Temos vários tipos de refletores e cada um oferece alguns recursos e efeitos. Quando vamos criar a luz para um espetáculo, precisamos considerar vários aspectos. Um deles é a abertura, ou seja, qual é a área que queremos iluminar em cada momento. Assim, podemos pensar em uma luz geral ou foco. A geral é usada quando precisamos iluminar uma área grande. Pode ser quando temos muitos bailarinos em cena ou uma movimentação por todo o espaço sem destaque para nada especificamente. Como no teatro não temos o recurso do cinema ou do vídeo, de levar a câmera e fechar a cena no que queremos que o espectador veja, podemos direcionar o olhar com a luz. Outro aspecto importante é a posição. A luz pode vir de diferentes lugares e cada uma dessas posições cria um efeito diferente. Um aspecto importante para pensarmos quando falamos da posição é a sombra que cada uma faz. Quando ela vem de cima, chamamos de luz a pino, como o sol do meio-dia, que falamos sol a pino. Pode ser um foco a pino ou uma luz geral. Nesse caso, a luz projeta a sombra do elemento que está sendo iluminado para o chão. A luz lateral é aquela que está posicionada lateralmente em relação ao objeto a ser iluminado, ou ao ângulo de visão do palco. Ela pode criar diferentes sombras dependendo de onde está posicionada. A luz lateral é muito usada em espetáculos de dança, porque ela evidencia o contorno do corpo dos bailarinos, dando tridimensionalidade. Neste exemplo, os refletores estão nas coxias. Na lateral, estão à altura do corpo. Por isso, não enxergamos a sombra. A luz lateral também é usada para criar corredores, que permitem o movimento pelo palco em toda a sua extensão, mas sem iluminar de forma geral. Contraluz é a luz que vem de trás. Ela ilumina as costas do bailarino, criando uma silhueta. Essa luz projeta a sombra para frente. É muito usada quando se quer valorizar o contorno de um objeto, uma forma ou criar um clima sombrio e misterioso. A luz de contra também é usada para auxiliar no desenho de uma luz geral. Ela torna os elementos iluminados mais tridimensionais. Onde anda o amor que um dia foi meu, passarinho cantou. A luz que vem de frente é chamada de luz frontal. Neste caso, o refletor é posicionado nas varas que ficam à frente do elemento a ser iluminado. Um outro recurso possível é o canhão seguidor. Ele é feito com um equipamento especial, um tipo de refletor grande que é manipulado por um operador de canhão e serve para fazer uma espécie de foco, capaz de deslocar junto com o bailarino. Temos ainda a ribalta, que é a luz que vem de baixo. Quando usamos essa posição para a luz, criamos uma sombra para cima.
Ela pode dar um ar fantasmagórico, de suspense, de terror. A lanterna é um ótimo recurso para pensar muitos efeitos de luz. Ela cria efeitos no rosto ou em algum objeto deformando a sua forma. Outro elemento extremamente importante na luz é a cor. Ela possibilita mudanças de clima, emoções e sensações na cena. As cores são divididas em quentes e frias, e o recurso de cada uma delas geram sensações diferentes. As cores quentes são os vermelhos, laranjas, amarelos, âmbar, que é uma cor que fica entre o amarelo e o laranja. As cores quentes podem nos dar uma sensação de alegria, calor, de sol, de sensualidade. Vejam que belo este efeito de luz vermelha reforçando os tons da cena sobre as pétalas de rosa no corpo do bailarino. As cores frias são os azuis, verdes, roxos e lilazes. As cores frias nos remetem a climas mais tranquilos, noite, frio e pode trazer uma sensação de tristeza. Para mudar as cores da luz, podemos usar dois recursos diferentes. Se estivermos trabalhando com refletores analógicos, usamos a gelatina, que é um tipo de filtro colocado na frente do refletor. Os refletores de LED são digitais e não utilizam a gelatina. As cores são programadas na mesa de luz. Elas partem do princípio básico RGB, que é a sigla em inglês para vermelho, verde e azul. A partir da mistura dessas três cores se criam todas as outras. Os refletores de iluminação nos permitem também variar o formato da luz, que pode ser na sua forma mais básica, ou seja, redonda, onde o tamanho do foco é reduzido no refletor. Para isso, usamos um recurso no refletor que se chama íris. Ela regula o tamanho do foco. Lembram deste canhão seguidor que vimos há pouco? Aqui ele é usado como recurso de abrir e fechar a íris. Mas a luz também pode ser recortada. Estes recortes são feitos no próprio refletor, através das facas. Elas podem ser fechadas ou abertas, formando um quadrado ou um retângulo de tamanhos diferentes. O outro recurso é o gobo, que é uma pequena lâmina de metal que é colocada dentro do porta-gobo e encaixada na parte frontal do refletor. Existem vários efeitos possíveis com o gobo: florestas, silhuetas de cidade, lua, e neste exemplo temos um canhão com um gobo de águia. E por último, vamos falar da intensidade da luz, que pode variar de muito forte até muito fraca. Nós usamos a medida em percentual para definir essas intensidades. Então, falamos que a luz pode ir de 100%, ou seja, a potência total de um refletor, até 0%, que seria o refletor apagado. Quando temos todos os refletores apagados, chamamos de blackout.
Quem cria a luz? O técnico, operador e iluminador. O processo de um projeto de luz é dividido em várias etapas. O iluminador, ao acompanhar os ensaios, inicia o processo de pesquisa de luz. E é ali também que ele vai ter as primeiras impressões do espetáculo. Com as ideias e os conceitos já estabelecidos, o iluminador confecciona um mapa ou uma planta de luz que é onde todos os refletores serão representados e ali vão constar todas as suas informações. Essa planta será vital para auxiliar a nossa próxima etapa, que é a montagem, onde o técnico do teatro vai ligar e posicionar todos os aparelhos de acordo com ela. Depois de tudo ligado e posicionado, passamos para a próxima fase, que é a afinação, que é quando posicionamos os refletores em determinadas áreas, como por exemplo, uma luz de frente, um pino, um corredor, uma luz lateral, uma luz de contra, e também quando colocamos a gelatina de cores nos aparelhos. Pode ser também neste momento que podemos fazer os recortes com as facas ou colocarmos os efeitos de gobo. Depois da luz afinada, ela é programada numa mesa, que na verdade é um computador, onde as intensidades são gravadas em memórias que chamamos de cenas. Seguimos então com a operação, que na maioria dos teatros é feita pelo próprio técnico que fez a montagem. A operação é quando tudo que foi pensado e concebido para a luz vai se encontrar com os outros elementos do espetáculo, como figurino, cenário e, claro, a trilha sonora, que vamos falar agora. A trilha sonora de um espetáculo é um recurso muito importante para transportar o espectador para realidades diferentes. As diversas possibilidades sonoras podem criar um momento de suspense, de alegria, podem ser um assistente na criação de espaços e ambientes, interferir no ritmo da cena ou até narrar um texto. No caso deste espetáculo de dança, nesta cena, uma música vocal e grave dá o ar solene da caminhada pelo deserto. Nesta outra, a profusão de vozes demonstra a alegria de chegada da chuva. Nesta cena, os próprios objetos serviram de fonte sonora para dar o clima da peça. Este é um recurso simples, que podemos utilizar com objetos que temos disponíveis em qualquer lugar. Com criatividade, objetos como pedaços de vidro podem criar uma trilha sonora inesperada. Quando a trilha é gravada, ela pode ser armazenada em mídias, como CDs, HDs ou até mesmo no celular. Diversos players podem ser usados. Hoje em dia, os mais usados são programas de computador. O importante é manter a ordem da trilha na sequência que vai ser usada no espetáculo. Nesta cena, temos o efeito real de uma chuva. Todos os elementos como luz, cenário, figurino e a trilha reforçam este efeito, criando uma situação bem real. Neste outro, não temos a chuva caindo, mas os efeitos de projeção junto com o som da orquestra
criam uma tempestade. A trilha sonora também passa por várias etapas, desde sua criação até a apresentação do espetáculo. Geralmente é um músico, um musicista, compositor ou compositora. Eles também assistem aos ensaios, conversam com o diretor sobre o conceito da peça para identificar as necessidades específicas da trilha. A trilha pode ser composta e, neste caso, chamamos de trilha original, ou se pode pesquisar músicas e sons já existentes. Se a trilha sonora for executada ao vivo, os músicos e musicistas se reúnem com o maestro para ensaiar durante o período de ensaios. Se for gravada, é feita pelo compositor da trilha em um estúdio. Em um teatro, a equipe de som tem que atender a diferentes demandas. Por exemplo, em um espetáculo de dança com trilha sonora ao vivo, o técnico de som tem que se preocupar com o som dos próprios músicos e os monitores de retorno deles. Assim como tem que se preocupar com o som que vai para o palco, para que os dançarinos escutem o espetáculo que está sendo executado pelos músicos. Outra preocupação do técnico de som é com o público. Como é que estão escutando o espetáculo das diferentes partes da plateia? Ou até mesmo preocupados com o som que vai para o saguão, garantindo ao espectador uma experiência de som completa com todos os ambientes pelos quais estiveram. Ainda são responsáveis pelo som do espetáculo e anúncios aos camarins e backstages, com aviso dos tempos para início do espetáculo ou chamando um ator ao palco atrasado da sua troca de figurino, solicitando ajuda de algum membro das outras equipes técnicas ou até mesmo usando o som desses espaços para o público. Como viram, são muitas as atribuições deste profissional. Em um processo de montagem de um espetáculo musical, por exemplo, a equipe de som recebe do projetista de som do espetáculo a planta técnica que nos diz a quantidade e a posição das caixas de som que compõem o sistema, além de informações sobre como o sistema será interligado para o controle técnico da mesa de som. E depois de tudo ligado, existe a fase de alinhamento do som, que tem a função de fazer com que todas as caixas de som espalhadas pela plateia respondam de forma uniforme para todos os espectadores, sem perder a referência da imagem do som que tem que ser a do palco. Também é feito nessa fase a equalização do som, que é o processo de fazer com que os microfones soem o mais natural possível do elemento microfonado, seja ele um instrumento ou uma voz. Este processo é feito com o uso de equalizadores da mesa de som, que é o ajuste das frequências de som de resposta dos microfones. O conceito de frequência de som está relacionado com a física do som. Elas definem a tonalidade do som, o que, a grosso modo, quer dizer distinguir um som grave de um médio e de um agudo. E agora que está soando tudo como deve, chegou a hora de mixar tudo, ou seja, balancear o volume dos microfones de forma que a gente escute com clareza todos os elementos de uma orquestra e seus cantores. E voilá! Agora é só dar o terceiro sinal que o espetáculo já vai começar. Chegamos ao fim do passeio pelos bastidores da criação e execução das 4 áreas técnicas. Eu espero que tenham compreendido mais um pouquinho sobre a magia do espetáculo de dança e como essas áreas se interrelacionam na criação de um espetáculo. E eu fico por aqui.